Pessoal, vamos voltando aqui para a nossa segunda parte da apresentação, falando um pouquinho sobre o processo de operacionalização, como eu vou transformar aquela minha ideia com os meus pilares, né, em resultado, em desempenho, né, para esses meus atletas. Todo o processo ele passa por fases e a aprendizagem não seria diferente. O professor Jean Piaget, durante a sua vida acadêmica, ele defendia que as coisas devem partir do fácil para o complexo. Já a PNL, ela nos traz alguns conceitos nessas fases da aprendizagem. A primeira fase que a PNL nos apresenta é o incompetente inconsciente, ou seja, aquele atleta que não sabe. Se ele não sabe, obviamente ele não vai saber fazer. Isso pode acontecer na base. O atleta de base, ele sabe o jogo, ele conhece o jogo, ele conhece a lógica de jogo, as regras do jogo. Porém, algumas coisas ele pode ser inconsciente, incompetente. Algumas coisas ele pode não saber. A partir do momento que ele conhece, que a informação é dada a ele passa para o segundo estágio, que é o incompetente consciente. Ele não sabe fazer, mas ele já sabe o que é. Com o treinamento, ele vai aperfeiçoando, né, aquela informação em ação. E começa a entrar no terceiro estágio, que é o competente consciente. Ele já sabe o que é e ele já consegue fazer. Porém, ele não domina aquela ação, aquela ferramenta. E a gente quer, né, o professor Cabeça fala muito sobre isso, que o nosso atleta, ele domine essas variáveis. Que ele não pense para fazer, que aquilo se torne um comportamento. É como dirigir. Com o tempo, aquilo começa a se tornar automático para nós. A gente não precisa pensar em botar a primeira marcha, em botar a segunda marcha. Às vezes a gente nem pensa quando está dirigindo, a gente nem percebe, a gente consegue fazer outra coisa. E o futsal é a mesma coisa, a aprendizagem é a mesma coisa. Então, quanto mais eu gero bons comportamentos, quanto mais densidade de treinamento, quanto mais qualidade nessa informação, melhor o meu atleta ele vai reagir. Pensando nisso, dentro das fases do treinamento, eu tenho que organizar os meus estímulos. No treinamento, esse período de aprendizagem, ele sempre começa, ele deve começar com uma informação. Essa informação pode ser que, num primeiro momento, não seja captada. E muitas vezes acontece. A gente precisa, a partir disso, consolidar a informação por meio de diálogo, por meio de treinamentos, de densidade de treinamentos, por meios visuais. A partir do momento que eu percebo que esse meu atleta já tem essa informação consolidada, eu passo para o terceiro momento, para a terceira fase do treinamento, que é o refinamento. Eu pego aquela minha informação que já está consolidada e melhoro ela, aperfeiçoo ela. Porém, pode acontecer, e muitas vezes acontece, do meu atleta esquecer isso se não for estimulado. E a quarta fase, ela trata justamente sobre isso. Sobre a manutenção dessa informação recebida. E, passando agora para a questão tática, a gente entende que temos a tática individual e a tática coletiva. Como falamos anteriormente, é interessante que se comece do mais simples para o mais complexo. A tática coletiva, muitas vezes, ela pode engessar
ela pode criar padrões repetitivos no meu atleta. Ou seja, aquela informação complexa demais, que envolve um sistema, primeiro, pode não ser de entendimento do atleta, pode ser muito complexo. E segundo, pode o atleta entender somente o que ele vai ter que fazer. Porém, ele não pode esquecer que sempre vai ter um adversário. E ele vai ter que se posicionar em relação a isso no jogo para suas tomadas de decisão. Então, a tática individual, ela deve estar dentro do contexto da tática coletiva. Ah, mas o meu atleta ele não vai saber de tática coletiva? Vai, deve, deveria saber. É muito importante que ele conheça os conceitos de tática coletiva. Porém, é muito importante que ele saiba executar. E quando a gente parte do micro, o entendimento ele pode ser melhor, pode ser mais simples para aquele atleta que está em formação. Então, muito importante, repetindo, que a tática individual ela esteja contextualizada na tática coletiva. Isso pode ser algo muito proveitoso para o seu atleta no processo de formação de um jogador com autonomia e dentro do jogo organizado, do jogo criativo. Vamos passando agora para a terceira parte, tá certo? E que aí a gente vai seguir falando um pouquinho sobre essa gama de ferramentas que temos à nossa disposição para melhorar, para ajudar, para facilitar o nosso atleta da base. Beleza?